Oi, pessoal! Nesse vídeo rapidinho eu vou trazer para você quais são as 8 fases do MDR. Para quem não conhece, o MDR é um protocolo de 8 fases. E Camila, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você fizer MDR aqui no Brasil, lá na China, no Japão, na Europa, o MDR é da mesma forma no Brasil e no mundo inteiro. Então isso é muito importante para manter a qualidade do atendimento do MDR, porque existem inúmeras pesquisas científicas que comprovam o quanto ele é eficiente, mas ele é eficiente porque é usado da mesma forma no mundo inteiro. Então, quais são as 8 fases? A primeira fase é a história clínica da pessoa. E o que é a história clínica? Eu vou te perguntar inúmeras coisas em relação à gestação da tua mãe de ti, como é que foi, se houve alguma coisa, o histórico de apego, como que você tinha apego com a sua mãe, com o seu pai, com familiares ao redor, se você sofreu perdas na vida, se sofreu falência ao longo da vida, ou seja, na família, como que é a relação com seus irmãos, como que é a relação com a mãe, como que é a relação do pai, existem doenças, internações, acidentes, como é que é a tua saúde, tem algum problema, insônia, problemas alimentares, algum transtorno. Eu vou conhecer a tua saúde no geral. A segunda fase do MDR são os recursos, onde eu vou instalar e te ensinar vários recursos positivos para ajudar a lidar com o que a vida te jogar fora do consultório, porque a minha intenção é que meus clientes consigam ter autonomia fora do meu consultório para lidar com o que é a vida jogar para eles. Então, nessa fase 2, eu ensino inúmeras formas para que eles possam lidar com essas questões e manejar o estresse fora do consultório. A fase 3 é a avaliação, onde lá na fase 1 a gente escolheu quais são os alvos que a gente precisa trabalhar. Então, ai Camila, eu sofri um abuso na infância, eu sofri um assalto. Então tá, eu vou puxando tudo isso e daí a gente vai colocando tintim por tintim, alvo por alvo, quais são as nossas metas ali para terapia. Então tá, a gente percebeu que a gente pode começar pelo abuso, que você já se sente preparado e forte o suficiente. A gente sempre começa por algo que não incomoda tanto a pessoa para depois trabalhar com algo que incomode mais, porque o cérebro ainda precisa entender como que é o processo do reprocessamento bilateral com o MDR. Então, nessa fase 3 a gente escolhe, tá, vamos lá falar do abuso? Beleza. Crença negativa em relação ao abuso. Muitas pessoas abusadas sentem culpa. Então, sou culpada. Qual imagem representa aquele abuso? Ai, a pessoa me atacando. Que imagem, que crença positiva você gostaria de acreditar sobre isso? Então, ai, que eu não tenho culpa. Ou são coisas do passado, ou a crença que o cliente preferir. Depois a gente vê as emoções que ele sente em relação a isso, onde no corpo ele sente essa perturbação e de 0 a 10 o quanto ele sente de perturbação pensando naquilo. A fase 4 é onde a gente começa a dessensibilização, que a gente vai reprocessar aquele conteúdo que foi mal adaptado no cérebro, que ainda incomoda a pessoa. E a gente vai até zerar. Por isso que a gente pergunta de 0 a 10 é quanto aquilo te perturba. É um 10? É um 9? A gente vai trabalhar ele até ele não te incomodar mais nada. A fase 5 é a instalação da crença positiva. É tu realmente acreditar que tu não é culpada daquilo. E é impressionante como o cérebro ele sabe o próprio caminho de cura. A gente só precisa ajudar a guiar. Eu tô ali do lado de mãozinha dada com o cérebro do meu cliente, ajudando ele nesse trajeto até a cura. A fase 6 é o escaneamento corporal. Onde no meu corpo tá aquela sensação? Ainda existe alguma sensação? A essa altura, normalmente não existe mais sensação nenhuma no corpo. Mas se existir, ai Camila, ainda tá um apertozinho aqui, uma dorzinha aqui, a gente reprocessa essa questão até não ter mais nada quando tu pensa naquela situação. A fase 7 é o nosso fechamento, quando acabou a nossa sessão, o horário dela, ou quando a gente finalmente zerou aquela situação. Então a gente faz esse fechamento, lembrando sempre para o cliente que podem surgir sonhos, insights, pensamentos, comportamentos, que é para ele verificar ao longo da semana como que ele vai se sentir, se perceber. Por quê? Porque o nosso cérebro ele continua reprocessando o que a gente trabalhou no MDR durante a semana inteira no sono REM. Porque o MDR vem através desses movimentos oculares rápidos que o sono REM traz pra gente, que é o momento que a gente está reprocessando e guardando tudo aquilo no nosso cérebro que passou ao longo do dia. Então, na fase 7, a gente faz esse fechamento. E na fase 8 é a reavaliação. É a sessão seguinte, onde a gente traz de novo aquele assunto e verifica se alguma coisa ainda perturba naquela situação. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado.